Pastor Huberto, o senhor tem uma longa caminhada como pastor, hoje pastor emérito, passou pela presidência também da igreja. O que o senhor tem visto assim de mudanças na realidade das comunidades, das pessoas? As pessoas hoje talvez tenham uma relação diferente com a sua comunidade, a sua igreja, do que alguns anos ou algumas décadas atrás. Como o senhor está vendo isso hoje? Como é que as pessoas se relacionam com a igreja? Elas buscam a igreja? O que elas esperam ou não das igrejas, na sua opinião? Bom, é evidente que se olhamos para trás, ou se eu me recordo no início do pastorado, e penso nos dias de hoje, comparando, evidentemente que eu não posso querer transportar ou pensar a igreja nos critérios de experiência daquela época, onde as igrejas estavam sempre lotadas, as pessoas estavam aí. Quer dizer, era uma época em que o fazer parte da vida da comunidade fazia parte da vida de cada um, era da tradição, digamos assim, né? Esta tradição, digamos, que levava as igrejas, as pessoas à igreja, a sua participação, ela não tem mais esta força de hoje. Eu diria, evidentemente, que isso também não necessariamente é negativo. É que nós temos que nos dar conta, se nos olhamos para a presença das igrejas hoje, que em pouco tempo aconteceu um processo muito forte de transformação. Transformação de valores, transformações de modelos, de pensamento. Basta lembrar o crescimento forte da secularização nos últimos anos. Ou o processo dos últimos tempos, agora dos tempos recentes, da globalização do mercado neoliberal, como se diz, onde a multiplicação do capital está acima de tudo, é muito forte. E as pessoas são muitas vezes usadas como instrumentos e ferramentas para multiplicar o capital. Quer dizer, vivemos hoje muito forte um período onde depende do lucro, do fazer, daquilo que o homem, da sua capacidade do ter, do possuir, do ganhar, do que se produz, e nem mais tanto do ser como pessoa. Isso naturalmente se manifesta de uma certa maneira na expectativa das pessoas diante da igreja. As pessoas talvez querem muito ver algum resultado, talvez daria para dizer que elas desejam alguma coisa que mude a vida delas, e muitas vezes num aspecto mais até material, às vezes, dá para dizer assim? O que uma comunidade hoje poderia oferecer para as pessoas em termos de convite, de experiência? Uma comunidade evangélica de confissão luterana, ela convida as pessoas a algum tipo de experiência, de mudança de vida. E nesse mercado religioso, aí, onde tem tanta competição, parece, por membros, por fiéis, o que nós poderíamos dizer para as pessoas da importância de participar de uma comunidade, não talvez querendo ganhar alguma coisa? Bem, de fato, tudo isso descaracteriza um pouquinho o ser humano. E hoje eu vejo que uma das crises muito fortes assim, das pessoas e dentro do contexto que vivemos é esta questão de não mais saber bem quem se é. Qual é a minha identidade? Eu acho que é uma das questões muito fortes. O que eu penso? O que é importante para mim? O que é verdade, né? Em que eu creio, afinal? Em que eu confio? Quer dizer, Deus existe. Isso tem algum significado para mim? Então há uma busca hoje, nos dias de hoje, muito forte por respostas fundamentais da nossa vida. Quer dizer, no fundo eu diria assim, há uma fome muito grande em buscar e se aproximar mais claramente do sentido de vida. Por que eu estou aí? Quer dizer, tem sentido o que eu faço? Tem sentido esta vida que é, digamos, 80 anos, 70 ou 40 ou menos? Quer dizer, o que ela significa?
E neste sentido eu vejo, por exemplo, assim, o papel muito importante da igreja, ecumenicamente também. Ir um pouco ao encontro, perceber essa ansiedade, esses anseios das pessoas hoje. E eu muitas vezes, sentado na comunidade como membro que eu sou e gosto de participar, eu algumas vezes eu mesmo me faço a pergunta, pensando assim, poxa, o que eu estou levando? Quer dizer, o que será que as pessoas estão levando para o dia a dia da semana? Para a vida, para os desafios, para as questões existenciais dela, para as dúvidas. Será que nós estamos conseguindo esse diálogo com as pessoas? Eu acho que essa é a questão fundamental. Não é que a igreja tem que ser utilitarista, de ter resposta para tudo, né? Mas ela tem que conseguir este diálogo importante para a vida e para o dia a dia dela. E nisto está a grande chance da igreja. Eu diria, este é o tesouro da IACLB, que nós temos a comunidade, que nós somos uma igreja de comunidades, e é importante que a gente estabeleça este diálogo fundamental com a comunidade. Quer dizer, o senhor está ressaltando bastante essa compreensão de que a fé cristã é algo vivido em comunidade, exato. A palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele convidou as pessoas a viverem não isoladamente, mas em comunidade, em comunhão. E isso talvez seja um dos grandes desafios nos dias de hoje, né? Viver em comunidade. Parece que nós estamos bastante também receosos de nos encontrarmos. Eu tenho a impressão, pastor Huberto, que muitas pessoas estão inseguras também, talvez porque se sentiram muito machucadas, às vezes também em relacionamentos, e por isso muitos se afastam, se isolam. Não sei se tem essa visão também. Não parece que as pessoas estão muito inseguras, talvez machucadas? O senhor falou ansiosas antes. Sim. Bom, é verdade, pastor, que o contexto de hoje, ao redor no qual nós estamos, ele estabelece relações individualistas. É do interesse do mercado, eu diria assim, desprotegidamente, sem avançar demais. É o interesse hoje do modelo econômico no qual estamos, quebrar as comunidades, quebrar a união. Porque a união, ela naturalmente é uma força, as pessoas que estão unidas, que se entendem como comunhão e tal, elas tomam decisões em conjunto. E para o mercado, naturalmente, que visa o lucro acima de tudo, é muito mais importante estabelecer a relação individual. Por isso, todos os meios hoje que são colocados individualizam as pessoas. Isso começa na família, a televisão individualiza, o diálogo se quebra entre pais, filhos, e aumenta naturalmente o conflito entre as gerações, entre as pessoas, no matrimônio, no casal, entre os vizinhos, né? Então, nesse contexto em que impera muito esta questão do individualismo, do pensar em si, se a gente vê hoje muitas vezes também um pouco a realidade dos jovens, o jovem, ele é por excelência, ele é narcisista quase que algumas vezes, ele olha só para si, quer dizer, eu sou importante, né? Quer dizer, apesar que isso faz parte um pouco do processo de desenvolvimento do jovem, mas eu me preocupo de fato assim muito com esta questão hoje da quebra das relações humanas. Eu fico contente nesse sentido que aqui a comunidade, em termos de visão missionária e de planejamento estratégico, está apostando em nucleações, está apostando nos encontros dos grupos familiares. E minha esposa e eu, quando estamos aí, é possível, gostamos de participar, porque lá as famílias se encontram e trazem as suas perguntas, os seus anseios, suas questões e se abrem. E isto é uma perspectiva boa. Aprofunda a vida da pessoa na comunidade, ou seja, não participa só num grande evento, mas no dia a dia, junto com outros, conversa. Pastor Huberto, nós estamos chegando no final do nosso tempo aqui do nosso programa, mas eu gostaria de fazer ainda uma pergunta.
Eu sei que o senhor já viveu em vários lugares, não só aqui no estado, também já viveu no exterior. E vocês, o senhor e a sua esposa, Dona Marlene, resolveram voltar para morar aqui em Lajeado. Por que voltaram para morar em Lajeado? O que percebem aqui na nossa região, nossa cidade? De uma forma resumida, conte para nós um pouquinho do porquê escolheram voltar e morar aqui em Lajeado. Pois é. Quando nós, depois desses 2 anos, após a presidência de trabalho na Igreja da Baviera, intensificando as relações ecumênicas de parceria entre as duas igrejas, quando veio a pergunta, para onde vamos agora? Porque nos últimos anos, naturalmente, o nosso mundo de atuação era muito grande. Era o Brasil, não tínhamos uma comunidade, né? Então vem a pergunta, onde é que nós vamos nos localizar? Onde é que vamos morar? Bom, aí eu me lembro que minha esposa disse, pois é, mas nós temos um apartamento em Lajeado, que nós tínhamos há muito tempo, compramos inclusive na planta, como se diz, né, uma economia. Ele estava desocupado, vamos para lá, porque a ideia era voltar às fontes. Ambos somos naturais aqui do Alto Taquari, eu de imigrante, minha esposa também nasceu imigrante, mas mais Roca Salles. E os pais da minha esposa estavam numa situação já bastante crítica em termos de saúde e estavam esperando ansiosamente pela nossa volta. Localizamos-nos por isso aqui para estar próximo deles e poder acompanhá-los até o final da vida, o que nós também fizemos e foi bom que isso foi possível para nós. Então essa foi assim a razão disso. Além do fato, eu devo dizer uma curiosidade que muitos nem sabem, que eu nasci imigrante, mas meus pais moravam aqui em Lajeado, na época que eu nasci. Só que naquele tempo, parteira era lá, né, que moravam os avós, os pais da minha esposa, então foi para imigrante. Mas aqui na rua João Abbott, lá meus pais tinham uma pensão e um restaurante lá. E ali eu estive nós moramos até a minha idade de quase 3 anos. Então, os primeiros passos, primeiras palavras, a fala, aprendi aqui em Lajeado. Então, são assim questões que motivaram. Aqui agora, digamos assim, a gente se habituou aqui e tal. Eu caminho muito por aqui. E eu vejo Lajeado como uma cidade de um progresso e um desenvolvimento assim incrível, né? Existem hoje, eu acho que poucas cidades que eu assim conheço que experimentaram e experimentam um desenvolvimento tão intenso. E algumas vezes eu fico admirado como isso é possível. Ao mesmo tempo, eu diria assim, devo dizer que me assusta um pouco. Eu estou um pouco preocupado, né? Porque a minha pergunta é um pouco sempre qual é o modelo de desenvolvimento que nós devemos buscar. O que é um desenvolvimento humano? Eu já sou alguém que gostaria que se derrubassem menos árvores e se construíssem menos edifícios altos, que se procurasse descentralizar mais o desenvolvimento urbanístico, novos bairros, novas áreas. Eu estou preocupado com os edifícios que estão se construindo no centro, principalmente. Estou preocupado com o clima em 10 anos. Já é quente hoje, já é sufocante. Imagina se nós tiramos o pulmão e se nós fechamos correntes de ares e temos asfalto embaixo. O que vamos experimentar em alguns anos? E eu penso que, por exemplo, me dói quando eu vejo novos loteamentos que surgem. Ótimo, eu acho que é isso que é importante, que se saia um pouco e tal. Mas devia-se ter o cuidado num planejamento municipal, no sentido de que lá se tivesse uma área reservada já, como praça para as crianças brincarem, as famílias se encontrarem, poderem sentar, tomar chimarrão, passar. Isto faz parte de um processo humanístico de humanização da vida numa cidade.
espero que isto vá acontecendo aqui em Lajeado, mas eu acho que também as igrejas aqui têm um compromisso, né? Eu acho que elas são aquelas que estão dentro desse contexto. Eu acho que nós temos que contribuir com ideias, com participação nesse sentido. Pastor Huberto, muito obrigado pela sua participação conosco. Obrigado também por aquilo que traz de contribuição também aqui, não só na comunidade, também em outros setores aqui da sociedade, e esperamos poder nos reencontrar em outros momentos. Por isso, então, agradeço a sua participação aqui no nosso programa Castelo Forte. Muito obrigado.